Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 18. Assim diz o Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivermos com vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Até que Cristo volte, a igreja vai sofrer com dois tipos de ataques. Ataques externos, orquestrados por Satanás e seus agentes, pessoas perversas e más. E ataques internos, membros dentro da igreja, que pecam e não se arrependem. Como lidar com isso? Bom, semana passada nós vimos como lidar com os ataques externos. Capítulo 3, versículos 1 a 5. Hoje, esse texto trata de como lidar com os ataques internos, no seio da igreja. Como enfrentar membros ou pessoas de dentro da igreja que pecam e não se arrependem. Como lidar com isso? São 5 armas de defesa. Semana passada foram outras 5. 5 armas de defesa. A primeira está no versículo 6. A primeira arma de defesa contra o pecado dentro da igreja é praticar a disciplina bíblica. Praticar a disciplina bíblica. Olha mais uma vez o que diz o versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Paulo começa esse tema, o último da carta, se referindo aos seus leitores como irmãos. E a gente, toda vez que vê isso nessa carta, a gente lembra que eles precisavam se ver dessa forma, como uma família. Porque é assim que Deus os via. São a família de Deus. E eles só se tornaram família de Deus, filhos de Deus, porque o seu irmão mais velho morreu por eles na cruz. Então, é assim que nós também devemos nos enxergar e é assim que nós devemos nos tratar. Nós devemos lembrar que Jesus, o único Filho de Deus, legítimo, Jesus
morreu na cruz para nos tornar filhos adotivos. Fomos adotados da família de Deus. Fomos incluídos através do perdão dos pecados. E ao fazer isso, Jesus nos uniu na sua própria família. Agora nós somos chamados a viver juntos, quer você goste daquele que está do teu lado, quer você não goste. Porque o mesmo Jesus que ama você e te perdoou, é o Jesus que ama ele e o perdoou. E não tem um céu para cada um de nós. É um céu para todos nós. Essa é a família de Deus. Irmãos, o que irmãos devem fazer? Como membros da família de Deus, e como em qualquer lar, o nosso pai, o dono da casa, tem regras a serem cumpridas. E o que Paulo diz no versículo 6 é: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês. A palavrinha que Paulo usa para ordenar aqui era usada no contexto militar daquela época. E ela trazia a ideia de um comandante dando uma ordem ao pelotão inteiro. Se o pelotão obedecesse, era o trabalho dele. Se desobedecesse, haveria consequências, disciplina, punição. E esta ordem que Paulo está dando aqui, ela vem da Suprema Corte, do Supremo General. Não vem do STF, vem daquele que está acima do STF. Vem do Senhor Jesus. Paulo diz no versículo 6, em nome do nosso Senhor Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo, eu falo em nome dele. A autoridade vem dele. É uma ordem direta do general. Desobedecer a essa ordem que eu estou dando aqui é desobedecer ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quem se coloca contra a vontade do soberano, vai se ver com ele. É melhor não ignorar o que ele diz. O que ele diz? O que a igreja de Jesus deve fazer se quiser obedecer ao general? Bom, ele diz no versículo 6 ainda, se afastem de todo irmão que vive, primeiro, de forma desordenada, segundo, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Para a gente entender as palavrinhas que Paulo está usando aqui, volte para aquela imagem do contexto militar. O comandante deu a ordem, o pelotão se coloca a obedecer a ordem. Mas em meio a essa obediência, tem alguns que saem da fila, alguns que saem da linha, alguns que não querem se submeter à ordem do soberano, se recusam a obedecer. Esse é o significado da expressão viver de forma desordenada. Viver de forma desordenada é a mesma coisa que se comportar de forma indisciplinada, de uma forma contrária às normas, contrária às regras. E que normas são essas que eles deveriam seguir? Paulo diz, a tradição que ele passou para aquelas pessoas. A gente já viu que é a tradição para Paulo, não é costume de uma denominação que não pode usar saia, ou melhor, não pode usar calça, tem que usar saia, né? Não pode comer isso, não pode beber aquilo. Não, não é isso. Não é uma tradição de homens. É aquilo que ele recebeu do próprio Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus. E ele está dizendo, vocês receberam essas ordens. E vocês deveriam estar cumprindo, mas tem alguns que não estão cumprindo. Bom, o que essas pessoas estavam fazendo de errado? A gente vai ver na sequência do texto. Mas por enquanto, veja o que os outros que não estavam saindo da linha deveriam fazer. Paulo está se dirigindo a eles. Vocês estão em linha, vocês estão obedientes ao Senhor da igreja. E há pessoas que saíram da linha. O que vocês vão fazer? Ignorar? Não, vocês têm uma tarefa a cumprir. E a tarefa a cumprir é se afastar. A palavra significa evitar ficar perto. É curioso porque o termo que Paulo usa aqui literalmente significa não manter um relacionamento familiar com alguém. Não considere mais da família. Família da fé. Óbvio. Perceba, não é para odiar o irmão. Não é para maltratar o irmão. Mas segundo Paulo, também não é para participar do pecado junto com ele. Não é para participar da indisciplina, da desobediência junto com ele. E ao mesmo tempo, não é para tratar como se ele fosse como os outros que estão em linha. Tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. E a gente não pode ignorar isso. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo no versículo 6, pratiquem a disciplina bíblica.
a todo irmão, todo, sem partidarismo. Tem igreja que disciplina, mas disciplina só pessoas que não têm muita voz, pessoas que não têm muito dinheiro, pessoas que não têm muita influência. E passa pano para gente poderosa, passa pano para gente antiga de igreja, para gente que fundou a igreja. Paulo diz a todo irmão, independentemente de quem seja. Seja pastor, seja ovelha, seja líder, seja membro da família do líder, seja a pessoa mais rica da cidade, mais influente, que é membro da igreja, ou seja aquele mais pobre e carente, seja aquele que é mais inteligente e sábio, ou aquele mais ignorante e tolo, todo irmão, sem discriminação, sem partidarismo. Todo irmão que o quê? Que prefira viver mais no pecado do que em obediência a Jesus. Pesado, não é? Queridos, infelizmente há igrejas, há pessoas e igrejas que simplesmente ignoram textos como esse aqui. É por isso que muitos fogem da exposição bíblica. Porque quem quer pregar um negócio desse para a igreja? Tem que pregar. Ignoram esse texto, ignoram 1 Coríntios capítulo 5, em que Paulo fala desse assunto. Ignoram Tito capítulo 3, que fala desse assunto. Ignoram Romanos capítulo 16, que fala desse assunto. Mas de acordo com Paulo, isso é algo que deve ser feito em nome de Jesus. Poucas vezes Paulo trouxe a autoridade de Jesus dessa forma. Em nome de Cristo, é Ele quem está dizendo. Até porque foi Cristo quem instituiu a disciplina. Em Mateus 18, quando ele está falando sobre a igreja que ele estava por fundar, ele diz, se o teu irmão pecar, vai entre ti, ele só, exorte-o, se ele se arrepender, você ganhou seu irmão, acabou a questão. Se não, você vai com mais alguém, exorta o irmão. Se ele não se arrepender, você volta, conta para a igreja, agora a igreja toda vai atrás dele. E se ele não se arrepender, considera ele como um descrente. Foi Jesus quem disse isso. E o que Paulo está dizendo é, Cristo deseja que a disciplina aconteça na igreja dele. Se você quiser obedecer a Jesus, você precisa praticar isso, por mais doloroso que seja. Mas aí talvez algumas pessoas da nossa geração, que gostam muito de falar de amor, digam, mas disciplina não seria falta de amor? Pelo contrário. Disciplina é a afirmação do amor. É uma das maiores demonstrações de amor que nós podemos ter. Primeiro a Deus, porque é o que Deus manda. Então se eu amo a Deus, eu faço o que Deus manda, por mais difícil que seja. É demonstração de amor ao próprio pecador que não está se arrependendo, porque ele está errado. E se eu permitir que ele continue assim, ele está indo caminhando para o inferno, eu preciso dar um alerta para ele. É amor àquele que está em pecado. Mas também é demonstração de amor à igreja, porque ao disciplinar aquele que não se arrepende, nós não permitimos que a igreja tenha pecado se espalhando. Paulo chama o pecado de fermento, compara com fermento. Se a gente não trata, ele se espalha, vira fofoca, maledicência, gente que usa isso para dizer, se ele fez eu também vou fazer. Essa igreja não tem disciplina, essa igreja não obedece a palavra. É um gesto de amor até aos perdidos, porque quando nós disciplinamos alguém que não quer se arrepender, o mundo passa a ter uma visão um pouco mais completa de quem Deus é. Um Deus que é amor, sim, que é graça, mas também um Deus que é santo, que é justo e que não suporta o pecado. Nos deu todos os meios para que o pecado fosse vencido, mas se o seu povo continua amando o pecado, ele vai disciplinar o seu povo. Então, disciplina é um gesto de amor, sim. Tem um autor que, comentando esse texto sobre disciplina, ele diz, quando a disciplina sai de uma igreja, Cristo a acompanha. Quando uma igreja deixa de praticar a disciplina, Cristo também está saindo junto pela porta. Queridos, por mais doloroso que seja, quando um de nós decide sair da linha, viver em desacordo com a palavra de Deus, nós temos a obrigação de discipliná-lo. E nós temos essa obrigação diante de Jesus, o Supremo General. Ele mandou. Nós não temos o direito de voltar atrás, de não fazer isso, porque senão nós vamos nos ver com ele. E como é que a gente pode evitar a disciplina aplicada a nós mesmos? Porque quem garante que não seja eu amanhã aquele que vai ser ou que necessita de disciplina? Bom,
a solução é só obedecer a Deus. Porque o que Paulo disse é a disciplina para aquele que sai da linha e não quer voltar para a linha. Então, se você está fora da linha, volta o quanto antes. Porque senão Jesus vai ter que agir por meio da igreja. Primeira arma de defesa contra o pecado na igreja é praticar a disciplina bíblica. Segunda arma de defesa, está nos versículos 7 a 10, é seguir o exemplo de gente piedosa. Olha o que dizem os versículos 7 a 10. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. A partir de agora, Paulo explica o motivo dos tessalonicenses aplicarem a disciplina bíblica. E aí ele já começa a revelar para nós quais eram os pecados que aquela turma que estava desordenada, fora da linha, estavam cometendo. Ele vai dando algumas dicas para a gente. Por que é necessário se afastar? Por que é necessário disciplinar quem vive de forma desordenada? Olha como ele começa o versículo 7. Pois, ou por quê? Vocês mesmos sabem como devem nos imitar. A palavra imitar usada aqui, ela é a tradução de uma palavrinha grega, mimetes, de onde nós temos a palavra em português, mímica. Já brincou de siga o mestre? Em que um vai fazendo um gesto, o outro vai imitando? Então, já brincou de imagem e ação? Pensa em mímica. E o que Paulo está dizendo aqui é: vocês sabem que é o dever de vocês, é necessário copiar, imitar os movimentos que vocês veem em nós. Queridos, a vida cristã é uma constante prática da imitação, da mímica. A gente imita, é o nosso dever. Imita quem? Imita o Senhor Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus. O nosso objetivo é sermos como Jesus é. Isso é o significado da palavra cristão. Um pequeno imitador de Cristo. Repare, os apóstolos imitavam Jesus, os 12. As igrejas que esses apóstolos plantaram começaram a imitá-los naquilo que eles imitavam a Jesus. E todas as igrejas na história fizeram o mesmo. E é o nosso dever. O bastão chegou na nossa mão agora. É a nossa vez de correr essa corrida. É a nossa vez de imitar a Jesus, ser como Jesus. A isso nós damos o nome de discipulado. Eu busco ser parecido com Jesus e eu ajudo o meu irmão, ajudo o outro a ser também assim. E em que Paulo e os seus companheiros deveriam ser imitados? Bom, no versículo 7, no começo do versículo 8 ainda, ele apresenta 3 atitudes que os desordenados não estavam fazendo e que os tessalonicenses deveriam imitá-los. Primeira atitude, ele diz ainda no versículo 7, nunca vivemos de forma desordenada quando estivermos entre vocês. Paulo e seus companheiros, eles não só pregaram as tradições, a doutrina, o evangelho, mas eles viveram. Vocês viram a nossa vida, foi pouco tempo, quase um mês, mas vocês viram como a gente se comportava. Isso aqui é curioso, é um bom exemplo para ser seguido por nós, né? Não só falar, mas com a nossa vida dar um exemplo da aplicação daquela doutrina. Segundo, ele diz, nem jamais, início do versículo 8, comemos pão à custa dos outros. Certamente esse aqui era um dos pecados daqueles desordenados, daqueles que estavam fora da linha. E era um dos pecados que precisava de disciplina. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Eles viviam se aproveitando da boa vontade dos outros, se aproveitando do amor generoso daquela igreja. Aquela igreja entendeu que tinha que amar o próximo, servir e socorrer os necessitados. Mas tinha gente que se aproveitava. Foi só naquela época, né? Hoje em dia não tem gente que faz isso não, né? Eu fui pesquisar numa matéria aí recente de gente que ganha de 3 a 4 mil reais se fingindo de mendigo. O cara chega e estaciona o carro do outro lado da praça,
ou da cidade, coloca uma roupa suja, começa a pedir esmola e ele consegue pagar as contas dele, sem trabalhar, só mendigando. Tem gente que se aproveita. E Paulo diz, tem gente dentro da igreja que está fazendo isso. Mas vocês viram que a gente nunca fez isso. Terceiro, no versículo 8 ainda, ele diz, pelo contrário, ao invés de comer pão à custa dos outros, nós trabalhamos com esforço e fadiga de dia e de noite. Na primeira carta a gente viu isso. Lá no capítulo 2, versículo 9, Paulo e seus companheiros já tinham dito que enquanto estiveram em Tessalônica, eles se dedicaram com o máximo empenho para conseguir o seu próprio sustento. E aqui a gente vê o reforço disso. No final do versículo 8 ele diz, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês, não sermos um fardo financeiro para vocês. O que isso significa? Bom, talvez para muitos que foram feridos por igrejas que não pregam a palavra, por pastores que se aproveitam do rebanho para enriquecer às custas da fé do povo, talvez esse é um prato cheio para dizer, está vendo? Pastor não pode receber um centavo da igreja. A gente não deve sustentar ministro coisa nenhuma, ele tem que trabalhar por conta própria, porque Paulo está dizendo aqui que ele não fez isso. Calma, a gente já vai falar sobre isso, porque tem o versículo 9, mas daqui a pouco a gente chega no 9. Mas algo está muito claro aqui. Pastores e líderes, pessoas que estão à frente do rebanho de Cristo, devem ser um exemplo para as pessoas de alguém que não vive desordenadamente. O pastor, o líder, o diácono, o presbítero, o líder de grupo, ele precisa ser alguém que cumpre aquilo que prega, que não só fala, mas vive. Ele precisa também ser um exemplo de alguém que não se aproveita da boa vontade dos outros, que não é folgado, que não explora o rebanho. Ele precisa ser um exemplo também de alguém que trabalha com máxima dedicação. Ele não pode ser um preguiçoso. Se ele é preguiçoso, o ministério não é lugar dele. E como igreja, nossa obrigação, nosso dever é imitar exemplos assim. Se você vê isso nos seus líderes, imite. Imite. No versículo 9, Paulo explica por que ele fez isso. Por que ele trabalhou para não ser um peso financeiro aos Tessalonicenses. Ele começa no versículo 9 dizendo, não que não tivéssemos o direito de receber algo. Bom, peraí. Receber algo para pregar o evangelho, de acordo com Paulo, era um direito dele e dos seus companheiros. Ele era apóstolo, os demais não. Eles eram pregadores do evangelho. E Paulo diz, nós tínhamos esse direito. Não é que a gente não tinha o direito. Quem foi que estabeleceu esse direito? Será que foi Paulo? Acho que eu vou plantar a igreja cristã e vou viver às custas da turma. Boa ideia, né? Não foi Paulo que inventou esse negócio. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 9, versículo 14, ele diz que o próprio Senhor Jesus ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Jesus ordenou isso. É um objetivo de... A gente pode fazer um estudo aqui de lógica. Se os obreiros, pregadores, pastores, o trabalho deles é anunciar o evangelho, é com que eles gastam o tempo deles, estudando a palavra, visitando pessoas, recebendo pessoas para aconselhá-las, discipulando, treinando. Se é com isso que eles gastam o tempo deles, a pergunta é como é que eles vão comer? Quanto tempo sobra para eles cuidarem das outras coisas? A resposta é quem ouve eles, quem é alvo do ministério deles, que percebe o amor, o carinho, a dedicação, a fidelidade à palavra, que é abençoado espiritualmente, quem ouve reparte aquilo de bom que tem com aquele que prega. Talvez para você, no seu caso, vai ser um saco de arroz. Reparte. Porque reconhece de que se essa pessoa não estivesse dedicando a sua vida a esse trabalho, eu não teria sido socorrido naquele dia. Porque as outras pessoas estariam também presas nos seus trabalhos. Alguém que se dedica, que dobra o joelho, que ora, que ministra, que serve, que se sacrifica. Foi isso que Jesus disse. Você é alimentado espiritualmente, o que você pode fazer? O mínimo é retribuir fisicamente, materialmente, para que ele tenha o que comer. É por isso que Paulo ordena em 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, dupla honra, dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, especialmente aqueles que se esforçam, se afadigam na pregação da palavra e no ensino. Queridos, não nos esqueçamos de duas coisas.
receber sustento digno, de modo a não faltar nada da igreja, para que o ministro pregue o evangelho, é um direito. Paulo está dizendo, nós tínhamos o direito. É direito do servo, do ministro de Cristo. Alguém que foi vocacionado, alguém que foi chamado por Deus para pregar o evangelho à igreja. É direito. E a igreja deve se esforçar o máximo. É a segunda lembrança. Para honrar esse dever. Dentro do que dá. Dentro do possível. Sem sacrificar e estrangular suas contas. Isso aqui só pode ser exceção caso o ministro abra mão. É o direito dele. Paulo abriu mão. Mas Paulo abriu mão disso só em alguns lugares. Porque ele sabia que o povo era difícil. Então, assim, se tem algum pastor em algum lugar que abre mão de receber, é porque ele sabe que o povo é difícil. O povo é teimoso, coração duro. Paulo fez isso em Corinto. Ele abriu mão do sustento, teve que trabalhar. Paulo abriu mão em Tessalônica, e a gente vai descobrir por quê. Porque ele queria ser um exemplo para eles. Mas ele não abriu mão de ser sustentado por Filipos. Uma igreja pobre, mas que ajudava ele. Porque ele sabia que o coração dele estava preparado para fazer isso. Então ele abriu mão em alguns lugares. Outros lugares ele precisava realmente de ajuda. Só se o ministro abrir mão, a igreja não precisa ajudar. Mas nunca isso deve ser por imposição ou por negligência da igreja. É direito. Paulo disse isso aqui. Nós tínhamos o direito. Mas por que nós não exigimos o direito? Versículo 9 ainda diz: porque nós queríamos nos apresentar a vocês como um exemplo. A palavra que ele usa aqui é diferente de imitar. É a palavra que deu origem à palavra em português, protótipo. Sabe, na linha de produção, não tem um modelo? Não tem aquela que é a matriz? Então, todos os outros carros são copiados em cima do primeiro. Todas as outras peças precisam sair como a primeira. E Paulo diz, nós não recebemos de vocês porque nós queríamos ser um modelo, um tipo a ser seguido. De alguém que trabalha para conseguir o seu próprio sustento. Bom, isso aqui indica, queridos, que se Paulo, quando chega em Tessalônica, já identifica, eu preciso trabalhar para ensinar esse povo. Já indica que preguiça, folga, já era algo cultural lá em Tessalônica. Tem gente que diz, é porque alguns diziam que Jesus já estava para voltar, ou já tinha voltado, então eles pararam de trabalhar. Paulo disse, quando eu cheguei aí, eu já sabia que tinha gente que não ia gostar de trabalhar. Era cultural. Preguiça pode ser cultural. Lugares, regiões em que as pessoas são treinadas a depender dos outros e não trabalhar. Ensinadas a fazer isso. E Paulo diz, está errado. A cultura precisa ser confrontada porque ela está errada. A cultura da preguiça, de receber as coisas de graça. Bom, em época de política não preciso falar mais nada, né? E o versículo 10 é por isso que ele afirma, quando eu estava aí, eu afirmei para vocês, se alguém não quer trabalhar, perceba, se alguém não quer, não deseja, é diferente de não poder. Tem gente que não pode trabalhar mais. A idade chegou, tem algum problema de saúde, não pode é uma coisa. É essas pessoas que a gente tem que ajudar, como igreja. Mas se a pessoa pode e não quer, então assim, vamos fazer a lógica básica. 1 mais 1 igual a 2. Você não quer trabalhar, só fecha a boca. Jejum perpétuo. Não coma. Porque você não moveu uma palha para conseguir o seu sustento, então não come. Pronto. Eu quero comer, então começa a trabalhar. Belo exemplo, né? A ser seguido, de gente piedosa, gente trabalhadora. Nós, pessoalmente, precisamos seguir esse exemplo, todos nós. Mas, deixa eu ir além aqui. Esse é um belo exemplo a ser ensinado pelos pais aos mais jovens. Como igreja, nós devemos nos esforçar, mas pais precisam olhar para o que Paulo está fazendo aqui e treinar os seus filhos, no discipulado dos filhos, a não fomentar a preguiça. É diferente de escravidão infantil, óbvio. Mas ninguém vai morrer se lavar um prato. Ninguém vai morrer se arrumar a sua cama. Ninguém vai morrer se dobrar a roupa, se guardar a roupa no guarda-roupa. Aprender desde pequeno, se você não quer trabalhar, também não vai comer. Não fomente a preguiça na vida dos filhos. Terceira arma de defesa contra o pecado dentro da igreja está nos versículos 11 e 12. Então a primeira é praticar a disciplina bíblica. A segunda, imitar o exemplo de gente piedosa, e Paulo era um desses casos. Terceiro, confrontar os que vivem no pecado.
Aperte os cintos. Olha o que diz nos versículos 11 e 12. Pois de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Você se lembra que quando Paulo escreveu a primeira carta, ele disse que tentou visitar os Tessalonicenses pelo menos 2 vezes e Satanás o impediu, lembra disso? Mas ele conseguiu enviar Timóteo. E Timóteo chegou até Tessalônica e Timóteo fez pelo menos esse caminho de ida e volta 2 vezes. Primeiro ele foi lá ver como eles estavam e ele volta com boas notícias. E isso dá origem à primeira carta. Paulo está feliz e envia a primeira carta. Timóteo então faz a segunda visita. E quando Timóteo chega lá, lê a carta para eles, ele volta com mais notícias, que não necessariamente eram tão boas quanto as primeiras. Então Paulo escreve a segunda carta e manda Timóteo agora mais uma vez, 3ª vez até eles. Que más notícias eram essas? Versículo 11. Pois de fato ouvimos de quem? De Timóteo. Nós confiamos em Timóteo. Ouvimos de Timóteo que há entre vocês algumas pessoas que vivem ou que andam de forma desordenada. A expressão aqui traz a ideia de que isso se tornou uma característica marcante na vida dessas pessoas. Não foi um deslize que elas tiveram. Agora elas estavam criando uma segunda fila. Era o estilo de vida. Eu não vou me submeter. Eu vou fazer o que eu quiser. Que negócio é esse de obedecer a palavra de Deus? Esse negócio é antiquado. Eu agora tenho a minha própria Bíblia, a minha própria regra. Eu vou fazer do meu jeito. Eu tenho os meus mestres. Que não sejam outros mestres, falsos mestres, hereges. É o meu próprio coração, eu vou fazer o que o meu coração manda. E Paulo diz que isso já se tornou característica de vida, eles vivem dessa forma. Bom, disso a gente já sabe, ele já disse no versículo 6 que tinha gente desordenada lá. Mas quais são as ordens que essa turma está quebrando? Que pecados que eles estavam cometendo regularmente? Pecados que precisavam ser disciplinados naquela igreja e em qualquer igreja de Jesus, em qualquer época da história. Eu falei para você apertar os cintos, né? Então se prepara. Porque o que a gente vai ler aqui é que Paulo alista 2 pecados passíveis, necessários de disciplina naquela igreja, caso o pecador não se arrependa. E são 2 pecados assim que a gente talvez nunca parou para pensar. Cuidado se você se enquadra em algum deles. Primeiro pecado, versículo 11. Ele diz, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. O que eles fazem? Não trabalham. Não trabalhar. Não trabalhar é um pecado. Paulo não diz que era todo mundo. Ele diz algumas pessoas. Uma minoria. É uma meia dúzia aí. Mas são algumas pessoas que não trabalham. A palavra trabalho aqui traz a ideia de fazer algo de bom. Eu sou traficante. Isso não é trabalho, não. Bíblico, não. Dá trabalho, mas não é um trabalho legítimo. É fazer algo de bom. É se exercitar, se mover em direção a alguma atividade. É realizar alguma coisa para conseguir alguma recompensa, algum salário. Trabalho. Trabalho. Deus instituiu o trabalho antes do pecado entrar no mundo. Lá em Gênesis 1 e 2, quando cria o homem, coloca ele no jardim para que ele cultivasse e protegesse o jardim. Deus criou o trabalho. O próprio Deus fez a criação trabalhando 6 dias. E da forma como que Paulo está escrevendo aqui, essa palavrinha envolve esforço pessoal. Não é algo que os outros me obrigam a trabalhar. Tá vendo? Estou trabalhando, não foi o que você mandou? Não. Porque mesmo trabalhando você pode ser um preguiçoso. A pessoa precisa se submeter e se dedicar ao trabalho. Gente, isso aqui é assustador, não é assustador? Normalmente, quando a gente pensa em disciplina na igreja, a gente imagina pecadões, né? As coisas horrorosas, escândalos. A gente pensa em adultério. Adultério tem que disciplinar mesmo.
A gente pensa em divórcio, a gente pensa em abuso sexual, tem que disciplinar esse negócio. A gente pensa em roubo, alguém que agrediu o outro, a gente pensa em crime, a gente pensa em divisão de igreja, o herege que se levantou no meio da igreja precisa ser disciplinado, sim. Todos esses pecados e todos esses pecadores precisam ser disciplinados caso não haja arrependimento, mas os preguiçosos também. Preguiçosos também. Quem não trabalha, podendo trabalhar, que foi o que Paulo já disse, deveria ser exortado a sair da vadiagem. Saia dessa folga, comece a trabalhar. Se arrependa disso. Arrume um emprego, arrume uma atividade. Caso contrário, você deve ser disciplinado pela igreja, porque é nosso dever como igreja fazer isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é só isso não, tem um outro pecado passível de disciplina. O texto continua. Eles não trabalham, e o que Paulo diz no versículo 11? Mas se intrometem na vida dos outros. Segura aí. A gente podia parar só por aqui, né? Isso mesmo, fala contra os preguiçosos, agora vai falar contra a língua grande. Ser preguiçoso não significa não fazer nada, mas não fazer nada de bom, porque o preguiçoso tem trabalho. O preguiçoso... Tá difícil, hein? Vou tentar a última vez, hein, Pedro? Qualquer coisa a gente muda aqui. O preguiçoso, ele não faz nada de bom com o seu tempo, não faz nada de bom com os seus talentos, nada de bom com o seu corpo, nada de bom com a sua energia. Mas isso não significa que ele não faz nada. Porque Paulo está dizendo aqui, olha, por não trabalharem dignamente, esses preguiçosos de Tessalônica tinham tempo de sobra para outra atividade. Qual que era a outra atividade? Se intrometer na vida dos outros. Essa expressão, se intrometem na vida dos outros, é a tradução de uma só palavra grega, que transmite a ideia de se ocupar com trivialidades, com coisas desnecessárias, assuntos inúteis. Então sim, os preguiçosos, os ociosos, dentro da igreja tinham um trabalho, mas era um trabalho inútil. Qual era o trabalho deles? Falar e fazer coisas que não servem para nada. Perder o seu tempo. E fazer os outros perderem o seu tempo também. Atrapalhando os outros de viverem e cumprirem as suas responsabilidades. Isso não existe não, né? Era só em Tessalônica. Não existe não na nossa época. Queridos, nós sempre estamos ocupados. Ou nós estamos ocupados com aquilo que é da nossa conta, o nosso trabalho, nossas responsabilidades familiares, ou a gente está ocupado com aquilo que é da conta dos outros. Ou seja, estamos sendo intrometidos. E aí, quem nós somos? Ou quem nós vamos escolher ser daqui para frente? Ocupado com as suas coisas ou ocupado com as coisas dos outros? Se há entre nós irmãos que não trabalham e ainda se intrometem na vida dos outros com fofoca, difamação, perdendo o tempo das pessoas, ou gastando esse tempo, e atrapalham essas pessoas de cumprir o seu dever diante de Deus, nós temos de exortar essas pessoas, e nós temos de disciplinar essas pessoas, caso elas não se arrependam e mudem. Aliás, a essas pessoas, no versículo 12, Paulo agora se dirige. Aos desordenados, preguiçosos, intrometidos. O que ele fala no versículo 12? A elas determinamos. Não é um pedido com jeitinho, não. Por favor, deixa eu... Não. É uma ordem. É um comando. Nós vemos o pecado. Nós chamamos o pecado. Nós tratamos o pecado como ele é. Horroroso, destruidor, sujo, imundo, terrível. Isso que vocês estão fazendo é terrível. Mas nós também exortamos, diz ele. Apesar de ser uma ordem, é feita de forma amorosa, pessoal. Porque exortar traz a ideia de sentar do lado da pessoa e encorajar essa pessoa, chamar essa pessoa ao arrependimento. Determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, em nome dele, na autoridade dele. O que vocês devem fazer? Que trabalhem tranquilamente, ou trabalhem em paz. A ideia é, faz o seu trabalho sem ficar perturbando os outros. Cuida das coisas que são pertinentes à sua vida, cuida do que é seu, e assim então você come o seu próprio pão, sem ficar dependendo dos outros, sendo capaz de arcar com o seu próprio sustento.
Perceba o que está acontecendo aqui. Antes, dos versículos 6 a 11, Paulo estava falando com toda a igreja, com aqueles que estavam ordenados, na linha. Mas agora, no versículo 12, ele se dirige especificamente aos desordenados, aqueles que estão vivendo em pecado, estão dentro da igreja. A carta seria lida para a igreja. Todo mundo sabe que eram os preguiçosos da igreja. Enquanto está sendo lido, ele quer que se dirija a essas pessoas, olhe no olho dessas pessoas, para chamá-las ao arrependimento. Queridos, isso é demonstração de graça, demonstração de amor. Antes de disciplinar, a igreja procura as pessoas, a igreja exorta as pessoas. É o que nós devemos fazer quando vemos pecadores que vivem no pecado sem arrependimento. Nós temos que confrontá-los, não abandoná-los, ou simplesmente ignorar as pessoas. Tem gente que faz isso, tem igreja que faz isso. Aí o que a gente faz com aquele caso? É melhor fingir que ele não existe mais. Cortar relacionamentos, exclui, bloqueia no WhatsApp. Isso não resolve o problema. Isso não é disciplina bíblica. Tem que chamar eles pessoalmente ao arrependimento. Então, há esperança para eles. É necessário exortá-los. Isso significa que tem esperança para você, viu? Você que está se identificando e percebe, eu preciso me arrepender. Tem esperança para você. Então se arrependa, antes que a disciplina venha. Produza frutos dignos de arrependimento. A propósito, deixa eu fazer um comentário aqui. Valorize e participe de uma igreja que trata pecadores dessa forma. Valorize uma igreja que trata pecadores que não se arrependem dessa forma, com confronto, com exortação. Isso é amor verdadeiro. Porque igrejas que ignoram a pessoa quando ela está pecando, finge que não está vendo ela, ou deixa ela no pecado, ou igrejas que simplesmente abandonam a pessoa para tentar se livrar daquele problema, porque ela é uma bucha, problemão, vai manchar a imagem da igreja na sociedade. Igrejas que fazem isso não amam de verdade, não amam nem a Deus, muito menos a você. Valorize a igreja que disciplina dessa forma. Quarta arma de defesa contra o pecado dentro da igreja: disciplinar os pecadores com bondade. Olha o que diz nos versículos 13 e 14. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra, dada por essa carta, vejam de quem se trata e não se para que fique envergonhado. Versículo 15, eu disse até o 14, até o 15. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Depois de se dirigir aos desordenados, eram apenas alguns, não era todo mundo. Agora Paulo se volta para os demais irmãos da igreja, os ordenados, os que estão em linha, os que estão tentando obedecer a Jesus Cristo. E aí então, ele diz: quanto a vocês, irmãos, tem duas orientações. A primeira orientação está no versículo 13 ainda: não se cansem de fazer o bem. Não desanimem, não desistam, não percam o ânimo em praticar aquilo que é certo, aquilo que é bondoso. Gente, eu acho que é só comigo, mas quando a gente busca obedecer a Deus, é comum a gente enfrentar vários obstáculos, né? Acho que não é só comigo, não. Primeiro a gente enfrenta o próprio pecado, né? Esse miserável homem que sou. Aí a gente quer fazer a vontade de Deus. Além de lutar contra o pecado, a gente esbarra nos ataques do maligno e dos seus agentes. Homens perversos e maus. Mas a gente quer continuar obedecendo a Deus. Aí a gente agora tem a pressão e a tentação desse mundo. O mundo nos oprime, nos aperta para que a gente peque. E até mesmo o pecado dos nossos irmãos dentro da igreja. Já tentou obedecer a Deus e esbarrou no pecado do irmão do lado? Por incrível que pareça, isso ainda assusta as pessoas. Isso ainda surpreende muitos crentes. O que você esperava? Sério mesmo, você esperava outra coisa? Você esperava encontrar na igreja pessoas perfeitas? Era isso mesmo? Quem que te ensinou isso aí? Você esperava encontrar na igreja gente que nunca erra? Porque se você encontrar uma igreja assim, faça um favor para essa igreja, não entre nela.
Porque se você entrar nela, você vai estragar ela. Porque você é um pecador. Queridos, a igreja santa, perfeita, nessa terra, desse lado da eternidade, não existe. Não existe igreja ideal. Sim, essa igreja é composta de pessoas que foram perdoadas por Jesus. É composta de pessoas que estão caminhando para alcançar a perfeição no céu, mas até lá elas continuam pecadoras. E elas vão tropeçar, elas vão errar umas com as outras. A marca de uma verdadeira igreja não é uma igreja em que nós vemos um povo sem pecado. Não, isso é uma hipocrisia, uma mentira, isso não existe. A marca de uma verdadeira igreja é um povo que se arrepende e busca a santificação toda vez que o pecado surgir. Isso é a marca de uma verdadeira igreja. Se você se identifica com esse povo que peca, que tropeça e que pede perdão e quer mudar, quer buscar a graça de Deus, então seja bem-vindo à igreja de Jesus. Ela é para você, é para esse tipo de gente. Foi isso que Deus planejou para nós. Mas quando nós nos esquecemos que a igreja é isso, a nossa tendência é começar a olhar para o pecado das pessoas ao nosso redor, especialmente para alguns poucos desordenados. Tem 100 obedecendo a Deus. Um saiu da fila, a gente começa a olhar para aquele um. Miserável. Eu tentando buscar a Deus, ele nesse caminho torto, e ninguém vai fazer nada. A nossa tendência é olhar para os poucos desordenados, e a gente desanima de continuar fazendo bem. Eu me esforço tanto para buscar a Deus, eu me esforço tanto para obedecer. Esse irmãozinho miserável, ele não está se dedicando tanto. Ele leva a vida assim, ele vai tropeçando, parece que nunca muda. A gente fala com ele diz que se arrepende, e amanhã cai de novo. É o pior, a vida dele parece que é melhor que a minha. O miserável prospera na empresa, trocou de carro. Eu não sei como é que ele paga as contas dele. E eu me esforço tanto para servir a Deus, e ele está fazendo coisas erradas, a gente sabe, só não apareceu ainda, mas está fazendo coisa errada, está na cara. Eu acho que não vale a pena continuar. Quer saber? Na verdade, eu vou usar esse cara, essa irmã, como uma desculpa para não servir mais. Vou me ausentar. Ou, pior, para não congregar mais. Não quero mais saber de igreja. Ah, que lugar miserável. Igreja tem muito pecador. Novidade. Eu não quero mais saber de igreja. Vou abandonar o ministério, vou abandonar a igreja. Ou melhor, vou fazer a caveira desse irmão. Ah, ele vai ver. Vou contar para todo mundo as coisas que eu sei. Eu vou fazer exatamente o que os desordenados faziam. Agora eu vou me intrometer na vida dos outros. Eu virei um fofoqueiro. Pior do que aquele desordenado. Não, meus queridos. Paulo está dizendo, não façam isso. Não se cansem de fazer o bem. Olhe para Cristo. Para de olhar para o pecado do seu irmão. Não desista da igreja só porque você está vendo pecado na vida dos outros. Lamente pelos seus próprios pecados. Continue servindo a Deus. Não se canse de fazer o bem. E também não desista daqueles que pecam, porque agora tem a segunda orientação, versículos 14 e 15. Em resumo, o que ele vai dizer aqui é: disciplinem os desobedientes. Não se cansem de fazer o bem e disciplinem os desobedientes. Agora Paulo vai falar sobre qualquer desobediente, qualquer desordenado. Não é só preguiçoso ou intrometido, porque olha o que ele diz no versículo 14. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta. Ele falou tanta coisa nessa carta, não falou? Então assim, tudo que eu falei aqui, não é só se alguém for preguiçoso e se alguém for intrometido, mas todos os pecados que eu condenei nessa carta. Caso alguém não obedeça a qualquer coisinha que eu falei aqui, o que vocês fazem? 4 ações de uma igreja. Primeiro, o que ele diz no 14? Veja bem de quem se trata. Gente, igreja é uma família mesmo. Nós temos uma tarefa. Somos uma família, temos um acordo. Segunda-feira a louça é minha. Terça-feira a louça é do Arão. Quarta-feira a louça é do Carlinhos. Quinta-feira é da Gabi. E assim vai. Alguém chega na terça-feira, o Arão encontra a pia cheia de louça.
o que o Arão vai fazer como um irmão na família? Ô mãe! José deixou aqui, ó. Não é assim que a gente faz na família? A gente dá nome aos bois. A gente identifica a pessoa. A gente marca aquele que está desordenado. E o que você deveria fazer na igreja? Paulo disse, primeiro, veja bem de quem se trata. Não é, eu acho. Não. Identifique. A palavra significa note, marque, observe atentamente, tome nota de quem foi. Preste atenção especial nessa pessoa. Em outras palavras, não ignore o pecado no seu meio. Fique atento, fique vigilante. Se alguém tropeçar, identifica quem tropeçou. É o primeiro passo. Para quê? Para julgar ele. Para falar mal dele, para fofocar dele. Claro que não. A gente já viu no contexto. Para exortar esse irmão. Estão falando por aí. Quem está falando por aí? Fizeram isso. Quem fizeram isso? Quem foi que fez isso? Tem nome? Tem nome. Ok, então identifica quem é. Para então poder ir lá confrontar. E restaurá-lo em amor. Nós temos que ter dois cuidados aqui. Primeiro, não tratar ou usar o pecado do outro como desculpa para os nossos pecados. Para julgar, para fazer fofoca, para se intrometer na vida dos outros. E o segundo cuidado que a gente tem que ter é não fugir do convívio, da proximidade com a igreja. Porque, gente, para pensar. Se nós estamos numa igreja que faz isso aqui, uma igreja que nota bem quem está desordenado para restaurar essa pessoa, se a gente está numa igreja assim, isso é privilégio para nós. Porque quanto mais perto das pessoas a gente estiver, quanto mais perto dos irmãos, mais protegidos nós estamos de vivermos no pecado. Um irmão que me ama vai me exortar. Ele vai falar, meu irmãozinho, tem um problema na tua forma de tratar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, as tuas finanças, você precisa melhorar isso. É para o teu bem. Então, não se afaste da igreja. Pelo contrário, se aproxime cada vez mais. Porque apesar de ser composta de pecadores, ela é uma proteção para nós. Segunda orientação, segunda ação. Então veja bem de quem se trata. Segundo, no versículo 14, ele diz, não se associem com ele. Não tenham comunhão com ele. Não se misturem com essa gentalha. Não se misturem, não se relacionem. A palavra traz a ideia de se relacionar intimamente como família. Não significa tratar mal a pessoa. Não significa fingir que a gente não conhece ela, porque tem igreja que acha que disciplinar é isso, né? Vê um irmãozinho que foi disciplinado passando do lado da rua, atravessa por outro. Mas assim, né? Não é isso que Paulo está dizendo. Quem ensinou você, isso não é errado, porque não tem base bíblica para isso. O que isso significa é não participar com ela do pecado. Não concordar com o estilo de vida dela e não fingir que está tudo bem, porque aquela pessoa está se voltando contra o seu Senhor. Tem alguma coisa errada na vida dela. Ela diz que ama o Senhor Jesus, mas não vive como quem ama o Senhor Jesus. Algo tem que ser feito. Não significa que eu vou maltratar essa pessoa, mas não dá para tolerar isso aí. Ela tem que saber que o que ela está fazendo está errado. Isso é gesto de amor. Com qual objetivo? Paulo diz no versículo 14 ainda, para que fique envergonhado. Envergonhado com o quê? Com o estilo de vida que ele tem seguido. E enfim, ele se arrependa, volte atrás. Detalhe, quem é que vai fazer tudo isso aqui? Quem tem que fazer tudo isso aqui que a gente viu no versículo 14? É só o pastor ou a liderança? Para quem Paulo está falando? Para todos. Ele começou no versículo 13, irmãos, vocês, todos, queridos, a igreja toda precisa se envolver, trabalhar junta, para que o pecador se arrependa. Tem igreja em que a liderança está conduzindo o caso de disciplina. Nós precisamos não considerar esse irmão mais como irmão, porque ele não ama Jesus. A gente tentou, ele não se submete. E aí a parte da igreja diz, não, eu não vou fazer isso não. Não vou fazer. Paulo está chamando toda a igreja para fazer junto. Façam junto, se vocês realmente amam essa pessoa. Não abracem o pecado dela. Não passa a mão na cabeça dela. Exorta ela. Terceira atitude. Terceira ação. Apesar de fazer isso, olha o que diz o versículo 15. Contudo, não o tratem como inimigo. O único inimigo dessa história é o pecado, não é a pessoa. Lembra disso. Nós não podemos misturar as coisas, denegrindo a imagem da pessoa, atacando a pessoa.
Disciplina na igreja não tem a ver com atacar as pessoas, não tem a ver com odiar as pessoas, não tem a ver com retalhar, com punir o outro. É isso que Satanás quer. Ele é o nosso inimigo e ele quer ver divisão na igreja, briga na igreja. Não tratem uns aos outros como inimigos, mas, quarta ação, admoestem-no como irmão. Admoestar é uma palavra importante. Ela significa ensinar alguém, instruir essa pessoa, mostrar para ela o erro dela e, em terceiro lugar, avisá-la, alertá-la quanto às consequências das suas atitudes. Se você obedecer, isso vai acontecer. Se você continuar desobediente, é isso que vai acontecer. Fiz o meu papel. Eu não estou aqui para te convencer, não estou aqui para te forçar, eu estou aqui para te avisar, te alertar. Abra os seus olhos, se arrependa. E então, só aí, trate esse irmão como um descrente. Seguindo Mateus 18, que é uma outra passagem que Jesus diz isso. Você faz tudo o que tem que fazer. Tudo que tem que fazer. Tratando aquela pessoa como membro da família de Deus, como irmão. Só então, quando ele não se arrepender mais, considere-o como descrente. Disciplina os pecadores com bondade. É a quarta arma de defesa. E por fim, a última, vai ser mais curta. Como se defender contra o pecado dentro da igreja? Depender do Senhor em todo o processo. Versículos 16 a 18. Olha lá. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a você a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Paulo está encerrando a sua comunicação com os Tessalonicenses, pelo menos por carta, do que nós temos conhecimento. E o que ele faz? Ele expressa os seus desejos, as suas orações em favor deles. E o que eles mais precisam para conseguir cumprir a missão que Paulo deu, principalmente disciplina bíblica? Bom, 3 necessidades principais. Primeiro, eles precisam da paz do Senhor, é o que diz o versículo 16, o início dele. Jesus Cristo é Senhor da paz. Paulo diz. Ele é Rei da paz, Ele é o dono da paz. Isso significa que nós não só encontramos em Jesus a verdadeira paz diante de Deus, mas é só em Jesus que nós encontramos capacidade de ter paz como igreja. Só Jesus gera paz entre nós e Deus, e entre nós e nós mesmos. E Paulo diz que Jesus faça isso sempre com vocês, a todo momento e de todas as maneiras, através de cada situação. Em outras palavras, em todas as circunstâncias de suas vidas, elas são oportunidades de Jesus gerar paz em seus relacionamentos, mesmo o pecado do outro. Então, eu peço para que o Senhor gere paz entre vocês. Portanto, não desperdicem as oportunidades, queridos. Mesmo que seja um pecado surgindo no nosso meio, mesmo que sejam desordenados, se voltando contra a palavra de Deus, dependam de Jesus para ter paz, porque é dessa paz que nós mais precisamos para aplicar disciplina bíblica corretamente e para que pecadores se arrependam e recebemos de volta. Segunda necessidade, ainda no versículo 16, precisamos da presença do Senhor. Paulo diz que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. Até mesmo com os desordenados, porque eles ainda estariam ouvindo essa frase, essa carta. Que todos tenham a consciência e a experiência da presença de Jesus entre vocês. Assim, os obedientes, o que os obedientes fariam? Aqueles que estavam em linha. Se eu tenho consciência de que Jesus está presente conosco, o que eu vou fazer? Eu vou perceber o pecado. Eu vou confrontar o pecado. Eu vou ter coragem, amor, e vou perdoar. Porque eu sei que Jesus está aqui. Ai de mim se não fizer o que Jesus está mandando. Ele está presente. Mas ao mesmo tempo, se os desobedientes tivessem a consciência de que o Senhor está presente com a igreja, eles teriam temor, se arrependeriam e teriam disposição em mudar, em obedecer a Deus.
Queridos, para cumprirmos a disciplina bíblica, nós precisamos da presença do Senhor entre nós. Terceira necessidade, 17 e 18, os versículos dizem que é a graça do Senhor. No versículo 17, a gente vê assim um comentário de Paulo. Como costume naquela época, ele provavelmente ditou a sua carta. Não era ele que escrevia a carta. Ele ditava, alguém escrevia o que ele estava falando. Mas a gente sabe que em Tessalônica surgiram algumas cartas falsamente atribuídas a Paulo. Lembra disso? Lá no comecinho dessa carta ele disse isso. Chegaram umas cartas aí, gente dizendo coisa que eu nunca disse. Não foi o que mandei, não. Então, o que Paulo faz? Ele assina esse versículo. No texto, na carta, provavelmente aqui mudaria a letra. Ele colocaria a assinatura dele. É como se Paulo estivesse dizendo: comparem essa assinatura que eu estou escrevendo com outras coisas que eu já escrevi, que vocês conhecem que é minha. E saibam que tudo que está escrito aqui, sou eu que estou dizendo, e é da parte de Jesus para vocês. E depois disso, no versículo 18, ele finaliza a carta e ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Queridos, lembre-se disso. Para aplicar a disciplina bíblica na igreja, nós precisamos da graça de Jesus. Nós precisamos do favor imerecido de Jesus. Nós precisamos lembrar disso. Nós não fomos amados porque merecíamos. Nós fomos perdoados pela graça. É um presente imerecido. Sem a graça, nós vamos nos achar melhores que os outros. Sem a graça, a gente vai começar a apontar o dedo e falar: eu não sou igual a você. Tem que excluir mesmo esse desgraçado. E você? E você e os seus pecados? Você quer graça para você, mas não quer graça para o outro? Quer perdão para você, mas não quer perdão para o outro? Sem a graça, nós vamos tratar as pessoas com dureza, mesmo se essas pessoas se arrependerem, mesmo se elas pedirem perdão, se humilharem no pó e na cinza, se estiverem dispostas a consertar os estragos. Sem graça, a gente vai olhar e falar: aqui você não volta. Pode ser restaurado em outra igreja, aqui você não aparece mais. Sem a graça, a gente não consegue aplicar a disciplina bíblica direito. Querido, sem a graça de Jesus na igreja, a igreja deixa de ser igreja. Ela vai se tornar um clube, ela vai se tornar uma sinagoga de Satanás, mas não uma igreja. É da graça que nós mais precisamos. Quando esses ataques internos começarem a fluir, a surgir no nosso meio, é dessa graça que nos lembra de que um dia tudo vai ter fim. Um dia, queridos, isso vai acabar. Um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai julgar todo o mal, todo o pecado. Ele vai vencer Satanás, os seus agentes. Um dia Jesus vai nos levar a salvo para o seu reino de glória. Um dia Jesus vai nos levar para um lugar onde não há mais pecado, não há mais desobediência, não há mais pessoas desordenadas. Um lugar em que a gente não tem mais necessidade de exortar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, que não há mais a necessidade de aplicar a disciplina bíblica. É para lá que a gente tem que olhar. Mas até chegar lá, a gente tem que continuar perseverando em obediência à disciplina bíblica que Jesus mandou à sua igreja, por mais doloroso que seja. Enquanto isso, a gente precisa depender da paz de Jesus, precisa depender da presença de Jesus e da graça de Jesus. Precisamos depender do Senhor em todo o processo. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, a Tua presença é real em nosso meio. A igreja é Tua, o Espírito é Teu, a palavra é Tua. Nós somos Teus. Então nós nos colocamos diante do Senhor em arrependimento. Não queremos ser disciplinados. Não queremos cultivar pecados ocultos que machuquem tanto as pessoas e até nós mesmos. Não queremos, Senhor, passar a vergonha de sermos expostos, não porque alguém descobriu, mas porque o Senhor vai revelar o pecado. Porque o Senhor é presente na vida da igreja. Então nos dá arrependimento, Senhor. Nos perdoa.
nos restaura, para que possamos participar da tua mesa e ao invés de comermos e bebermos da ceia do Senhor, comermos e bebermos juízo para nós mesmos. Nos perdoa, Senhor. Nos aproximamos da tua mesa com corações quebrados, carentes de serem refeitos pela tua graça. E cremos que nela, através do que a mesa representa, o sacrifício do nosso Salvador naquela cruz, nós encontramos graça. A ti nos achegamos, Senhor. Tem misericórdia de nós, dessa igreja. Em teu nome oramos. Amém.